Quem é Jesus? Não existe descrição humana que alcance a totalidade de Cristo. Ele é o marco central da história, mas ele é muito mais do que isso. Ele é a própria razão da história. Ele é o fio de ouro que permeia e interliga todas as páginas da Bíblia. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é a revelação de Deus em pessoa, o próprio Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o maior de todos os profetas, mas é muito mais do que isso. Ele é o alvo para o qual apontam todos os profetas. Ele é o Filho de Deus, por isso é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é também o Filho do homem. Esse fato aponta para o maior evento do universo ao longo da eternidade, a encarnação do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus se fez Filho do homem. A divindade e a humanidade se beijaram em Cristo. Natureza divina e natureza humana estão nele entrelaçadas, distintas, é verdade, mas inseparáveis. Completamente Deus e completamente homem. Veja como Ellen White descreve a natureza humana de Cristo. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Ela é a cadeia de ouro que une nossas almas a Cristo e, através de Cristo, a Deus. Este é o tema do nosso estudo. Eu sou Ranieri Salles e estou aqui para conduzir você em uma jornada de estudos sobre a natureza humana de Cristo e como a compreensão desse tema vai determinar nosso conceito de pecado, salvação e perfeição cristã. Ao entender o Jesus homem, entenderemos melhor como nós devemos viver como cristãos. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje, Introdução, o debate sobre perfeição. Desde os primórdios da história da Igreja Adventista, o tema da natureza humana de Cristo tem sido motivo de muita reflexão, debates, até controvérsias. É que as diferentes visões da natureza humana de Jesus trazem consigo diferentes implicações sobre a compreensão de pecado, de perdão, de justificação, de santificação e até do papel da igreja nos momentos finais da história do mundo. Existe um debate, principalmente sobre essa questão da pecaminosidade humana e a busca pela perfeição. Qual a diferença entre perfeição e perfeccionismo? É verdade que a última geração do povo de Deus, pouco antes da volta de Jesus, terá que obedecer perfeitamente à lei de Deus a ponto de não pecar mais? Seria essa uma exigência para receber o selo de Deus e a aprovação final de Deus? O que todas essas questões têm a ver com a natureza humana de Cristo? Vamos lá. Neste primeiro episódio eu vou fazer uma introdução ao tema. Nós vamos continuar falando de Jesus. Eu disse no comecinho que ele é uma misteriosa combinação da divindade com a humanidade. Ele veio como homem e ao mesmo tempo veio como Deus. Ele é chamado de o Filho do Homem. Isso indica a sua completa identificação com a humanidade. E é chamado também de Filho de Deus. Essa expressão na Bíblia indica que ele possui a mesma natureza, a mesma essência do Pai. Ao nascer no mundo como homem, Jesus não perdeu a sua divindade. Sendo assim, pode-se dizer que Jesus veio com duas naturezas. Uma natureza divina, pois ao tornar-se homem, ele não deixou de ser Deus, e também uma natureza humana, uma vez que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez um de nós, ele assumiu a nossa humanidade. Este curso tem o propósito de analisar o que a Bíblia e os escritos de Ellen White ensinam sobre a natureza humana de Jesus e as suas implicações para a vida cristã.
A atual controvérsia em alguns círculos adventistas gira em torno dessa questão. Jesus nasceu com a natureza humana pura, sem nenhuma inclinação para o pecado, como Adão antes da queda, ou ele nasceu com a natureza humana pecaminosa, com tendência para o pecado, como Adão e seus descendentes depois da queda? Uma forma simples de descrever essas duas visões é através das expressões natureza caída e natureza não caída. Ou, como também pode ser dito, natureza pré-lapsariana e pós-lapsariana. O Lucas vai me ajudar a ilustrar esses termos para ficar bem claro. Ele é skatista, volta e meia ele cai fazendo o que mais gosta. Mas hoje levou um tombo tão feio que teve que vir para o hospital. Quebrou o braço. Quando eu caio é um lapso da minha parte. Um lapso, entendeu? Um erro, uma falha, um deslize, uma queda. A queda de Adão foi um lapso e um dos grandes. É por isso que, quando queremos dizer que Jesus não tinha natureza pecaminosa, dizemos que ele veio ao mundo com natureza pré-lapsariana. Tipo meu braço antes da queda. Quando estava bom, não precisava de gesso. Agora, para dizer que Jesus veio ao mundo com natureza pecaminosa como Adão depois da queda, usamos a expressão natureza humana pós-lapsariana. É como meu braço depois da queda. Precisou de gesso. Acho que deu para entender, né? As implicações dessas duas visões concorrentes são as seguintes. Se Jesus tinha a natureza não caída, significa que ele não tinha tendência natural para o pecado. E isso faria dele um ser humano diferente de nós. Por outro lado, se Jesus tinha a natureza caída, significa que ele nasceu com uma tendência natural para o pecado. Essa tendência é também chamada de natureza pecaminosa. Isso faria dele um ser humano igual a nós. Em resumo, a questão é essa. Jesus tinha natureza pecaminosa, sendo igual a nós, ou não tinha natureza pecaminosa, sendo diferente de nós? Bem, para muita gente isso pode não fazer diferença. Para muitas pessoas, o que importa mesmo é que Jesus não pecou e morreu na cruz para nos salvar. Mas o fato é que há uma importante implicação nessa questão. Veja bem, se Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, então ele veio mostrar que Adão poderia ter vivido sem pecar. Ele veio vencer onde Adão fracassou. Ele veio para ser o segundo Adão. Se, por outro lado, ele veio com a natureza de Adão depois da queda, ou seja, se ele veio com uma natureza pecaminosa, então ele veio mostrar que não apenas Adão poderia ter vivido sem pecar, mas que todos nós que temos natureza pecaminosa também podemos viver sem pecar. Se ele, tendo natureza pecaminosa, viveu sem pecar, então eu e você também podemos viver sem pecar. Ou seja, se Jesus foi perfeito em sua obediência à lei de Deus, então nós também podemos ser perfeitos em nossa obediência. Essa linha de raciocínio, de que é possível viver sem pecar, tem sido rotulada, especialmente por aqueles que discordam dela, de perfeccionismo e os seus adeptos de perfeccionistas. Particularmente, eu não gosto dessa nomenclatura, porque, na verdade, ela carrega certa dose de preconceito e até discriminação. Por isso, em lugar de perfeccionismo, eu vou usar a expressão teoria da obediência perfeita. O conceito de perfeccionismo parece apontar para o esforço de alcançar a salvação mediante a perfeita obediência à lei de Deus. E não é isso que ensinam todos os que creem nessa teoria da obediência perfeita. Nem todos têm essa compreensão legalista. Eles não estão ensinando que serão salvos porque deixarão de pecar, não é isso. Em sua maioria, ensinam que através da graça de Deus, mediante a fé, o cristão poderá vencer todo o pecado e chegar ao ponto de não pecar mais. E que essa será a marca da última geração do povo de Deus antes da volta de Jesus. Muitos dos que pregam a teoria da obediência perfeita estão sinceramente preocupados com a mornidão espiritual da igreja e desejam promover um despertamento entre o povo de Deus. E por causa desse desejo de honrar a lei de Deus, estão buscando um reavivamento e reforma no vestuário, no regime alimentar, nos entretenimentos e em todas as áreas da vida. A
pessoas que acusam os chamados perfeccionistas de serem orgulhosos espirituais porque querem deixar de ser pecadores antes da volta de Jesus, porque acham que vão eliminar a natureza pecaminosa através da obediência perfeita à lei. Essa acusação também está carregada de preconceito e até de falta de conhecimento, e na maioria dos casos é injusta. Ao ouvir algumas palestras e ler alguns artigos, eu vejo que não é assim que pensa, pelo menos a maioria dos que ensinam a obediência perfeita. Por outro lado, eu vejo que há uma forte dose de preconceito e discriminação por parte de muitos defensores da teoria da obediência perfeita. Um dos argumentos mais usados por seus adeptos é que quem não crê que é possível parar de pecar nesta vida estaria desonrando a lei de Deus. Esses estariam menosprezando o poder de Deus para dar vitória sobre o pecado, estariam banalizando o próprio pecado e com isso trazendo corrupção e mundanismo para dentro da igreja. E alguns até costumam criticar a organização e os líderes da igreja. Isso também está errado. O fato de alguém não crer que poderá viver sem pecar nesta vida não significa que terá uma vida cristã relaxada, sem luta contra o pecado, sem a busca da pureza e da santidade. Não. É lamentável que seja assim. Essas duas posturas estão equivocadas. Aí estão dois grupos que discordam frontalmente quanto a uma questão teológica. Mas em cada um dos lados há pessoas sinceras que estão se esforçando para viver o seu cristianismo de forma coerente com as suas convicções. E infelizmente há também pessoas críticas e preconceituosas. E só há um que sai ganhando com isso: o diabo. É ele que tem interesse nessa polarização do debate, tendo de cada lado não irmãos na fé com ideias diferentes, mas inimigos religiosos. Isso está errado e é muito lamentável. A nossa abordagem aqui terá um único objetivo: explorar esse tema na Bíblia e nos escritos de Ellen White. E para começarmos de forma transparente e respeitosa, já anuncio que aqui nesse curso nós vamos argumentar claramente em favor de uma dessas posições, a de que Jesus não tinha nenhuma propensão natural para o pecado, que ele veio com a natureza humana de Adão antes da queda no aspecto moral e que a nossa obediência à lei de Deus nunca será igual à obediência de Cristo, porque nós somos pecadores por natureza. Espera aí, calma. Se você é adepto da teoria da obediência perfeita, eu quero dizer que eu sei que a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei e que Ellen White afirma que essa é a única definição dada nas Escrituras. Eu também conheço o texto dela que diz que nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer, assim como tantos outros textos sobre santificação e perfeição de caráter. O que vou apresentar ao longo deste curso não é nada que vá contrariar esses pensamentos inspirados. Só posso lhe adiantar que vai ser muito interessante estudarmos esse assunto juntos. Não vou usar em nenhum momento qualquer expressão preconceituosa ou de menosprezo em relação aos que pensam de forma diferente. Sabe qual é o meu grande objetivo aqui? É que pessoas de ambos os lados do debate assistam a todos os episódios da série. Não tenho a pretensão de dizer que se você assistir a todos os vídeos, você vai entender e concordar com tudo que será apresentado aqui. Não. Eu não tenho a pretensão de mudar a sua opinião caso você pense diferente. Apenas peço que você veja, analise, ore e haja com sua consciência diante de Deus unicamente. A título de introdução ao tema, vejamos uma aparente contradição de textos sobre a natureza humana de Cristo, no sentido de ele ter ou não ter natureza pecaminosa. Tanto na Bíblia quanto nos escritos de Ellen White, há textos que apontam numa direção e textos que apontam na outra direção. Apenas como um rápido exemplo, vejamos esses textos, primeiro na Bíblia e depois em Ellen White. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus.
Pensai na humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora e degradada pelo pecado. Ele, Cristo, deveria tomar sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Acho que você está vendo que a questão não é tão simples como alguns pensam. Esses textos, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia, apresentam uma aparente contradição. Por que aparente? Porque se são inspirados, não pode haver contradição. Deus não se contradiz. Tem que haver uma forma de conciliar essas declarações aparentemente contraditórias. E nós faremos isso ao longo deste curso. Nesta aula introdutória, fizemos basicamente uma apresentação do assunto e suas implicações. Quero destacar os 5 principais tópicos que vimos hoje. Primeiro, Jesus Cristo possui 2 naturezas, divina e humana. Ele é completamente Deus e completamente homem. Esse é o mistério da encarnação, Deus se fazendo homem. Segundo tópico em destaque, em relação à sua natureza humana, há uma controvérsia. Ele tinha natureza caída ou não caída? Pós-lapsariana ou pré-lapsariana? Terceiro tópico, a principal implicação desse debate é a seguinte: se Jesus nasceu com inclinação natural para o pecado e viveu sem pecar, então nós também podemos crescer tanto na santificação, até chegar ao ponto de não pecar mais. Se ele viveu na mesma condição que nós e venceu, então nós podemos viver da mesma forma que ele. Se ele foi igual a nós, então nós podemos ser iguais a ele aqui nesta vida. Quarto, tanto na Bíblia quanto nos escritos de Ellen White há uma aparente contradição. Há textos que apontam nas 2 direções. Alguns dão a entender que Jesus tinha natureza pecaminosa, e outros dão a entender que ele não tinha nenhuma nódoa de pecado em sua natureza humana. Finalmente, enfatizamos que não existe contradição real nesses textos inspirados. Precisamos analisá-los cuidadosamente para compreender a verdade sobre esse assunto. Antes de entrarmos a fundo na interpretação dos textos bíblicos e dos escritos de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo, a perfeição cristã, o selamento dos salvos e vários outros assuntos interessantíssimos, é indispensável termos uma visão histórica desse debate na Igreja Adventista. Quais foram as questões em jogo na famosa Assembleia Geral de 1888 em Minneapolis? Quem foram os primeiros defensores do conceito da natureza caída de Cristo? Como esse conceito se fortaleceu na atualidade? Um pouco de história vai fazer bem para a gente entender melhor o assunto. Não perca o próximo episódio, a história do debate na Igreja Adventista.